Oi? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27 de Gênesis. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, por esse momento, e te pedimos, Espírito Santo, que revele ao nosso coração aquilo que precisa ser revelado hoje, mostre aquilo que nós precisamos saber de nós mesmos, ó Deus, e nos ajude a sermos transformados. Pai, em nome de Jesus. Amém. Não sei porque eu orei isso, não tem nada a ver com o capítulo. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim a maldição. Vai só parecer que ele está tentando enganar, porque ele não estava, né? Só parecer. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vai e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e as partes lisas do pescoço com as peles dos cabritos. Gente, Esaú era muito peludo, hein? Porque pele de cabrito. E por fim entregou a Jacó, igual a versão Tony Ramos daquela época. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu a seu pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se, coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do pai Isaac, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o seu orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de ti. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe o pai Isaac: Quem é você? E ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e ele abençoei e abençoado ele será.
Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú disse, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho: fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num dia só. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Bom, esse capítulo fala, de quando finalmente Isaque vai dar a bênção para os seus filhos. Só que normalmente quando a gente ouve essa história, a gente ouve a história da perspectiva de Jacó, que tomou a bênção do irmão e tudo mais. Só que eu tenho 2 pontos aqui para falar sobre isso. Quando Esaú reclama aqui, que era a segunda vez que Jacó enganava ele, que primeiro tomou a bênção da primogenitura, ele está mentindo. Porque Jacó não tomou, Jacó comprou. Ele desprezou a bênção da primogenitura. Então, se ele desprezou a bênção da primogenitura, como que agora ele ia chegar com a caça para o pai dele para falar: me dá a bênção, se ele já tinha vendido essa bênção? Então, assim, Jacó fez da maneira errada, de ter enganado o pai e tudo mais, e lá na frente a gente vai ver que isso vai ter consequências, que Deus não deixou Jacó impune por conta disso que ele fez. A bênção era sobre ele. Deus já tinha falado que o mais novo ia governar sobre o mais velho. Então isso era só a concretização da palavra de Deus. Mas Jacó fez de modo errado? Fez. Mas Esaú não podia dizer que a bênção era dele e não de Jacó. A bênção era de Jacó. Porque Deus falou e porque ele comprou. A maneira como ele tomou posse dessa bênção é que foi completamente errada e sem caráter. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa: quando eu estava lendo esse capítulo, a única coisa assim que me chamou mais atenção foi quando Isaque falou para Esaú: pegue agora suas armas, o arco e a aljava. Cadê as flechas? Como é que ele ia caçar só com arco e aljava? Tudo bem que pode falar assim: mas a aljava está implícito, uma aljava tinha que ter flecha dentro, ok. Mas quando o Espírito Santo chama a atenção de alguma coisa, em qualquer parte da Bíblia que você estiver lendo e aquilo não sair da sua cabeça, ore por aquilo, porque Deus quer te revelar alguma coisa mais. Lembra que a gente já falou que a Bíblia tem camadas? Então eu comecei a pensar e a orar e perguntar o que tem a ver, o que tem a ver. E o que veio ao meu coração foi exatamente isso. Esaú, o arco e a aljava sem as flechas representa uma pessoa que vai na força do braço, na força do conhecimento, na força do dom que Deus tem para ela, mas sem a unção. Você tem um arco, você tem a aljava, mas você não tem a flecha que acerta o alvo. Porque a flecha que acerta o alvo, e o fato da flecha acertar o alvo, é a unção que Deus derrama sobre a nossa vida. Então, muitas vezes a gente está dando murro em ponta de faca, a gente está falando que está trabalhando para Deus, que está fazendo as coisas, mas você vive cansado, você vive estressado, é motivo de briga na família, porque você passa mais tempo na igreja do que dentro de casa, Ou então você tem um projeto pessoal na sua vida e que as coisas não andam, que você faz, você tem conhecimento, você é bom naquilo, você estuda, você se esforça e o negócio não anda.
porque você está fazendo na força do braço, mas falta a unção, falta a bênção do Senhor dizendo, vai e faz que eu sou contigo. E isso quem tinha era Jacó. Jacó tinha a bênção, Jacó tinha o ide, Jacó tinha a promessa. E Esaú tinha a força do braço. E era mimizento, porque ele vendeu e depois quis voltar atrás no negócio dele. Mas o que eu quero chamar mais atenção é essa questão. O que a gente está tentando fazer na força do nosso braço, na força do nosso conhecimento? Porque sim, Deus derramou sobre nós muitos dons. Cada um de nós tem dons, né, e capacidades que Deus nos deu para ser aplicados no reino dele, mas do jeito certo, da maneira certa e sempre para que o reino seja engrandecido. E como a Bíblia fala, né, a bênção de Deus não acrescenta dores. Se o dom que você tem está trazendo dores para a sua vida, provavelmente você está igual a Esaú, com um arco, com a aljava, mas sem flecha, que é a unção. Dito isso, a gente se vê amanhã.